Oi pessoal, meu nome é Victor e hoje eu vou estar falando um pouco com vocês sobre um dos princípios de programação que nós temos, que é o princípio de Abstract. Então eu tenho aqui alguns exemplos que eu vou estar mostrando como que eu estive aplicando esse princípio do Abstract dentro desses exemplos. Então, o primeiro ponto que a gente deve pensar quando a gente analisa o princípio Abstract é que ele trabalha numa concepção de famílias, né? Então a gente abstrair dentro do nosso tema e identificar quais seriam as famílias de acordo com o nosso tema. No meu caso aqui seria uma família de carros, por exemplo, né? E aí, outro ponto muito interessante de a gente utilizar uns princípios de programação, seja Abstract, seja algum outro princípio, é que quando terceiros forem ler o nosso código, ele vai conseguir identificar que tem um padrão dentro do nosso código e isso vai ficar mais fácil para ele, que daí agora ele vai ter que entender apenas a lógica mesmo por trás ali do que a gente fez, né? Então, analisando aqui, eu tenho tanto o diagrama UML quanto o código em si que eu estive fazendo dentro do NetBeans, para que fique mais claro da gente compreender. E um ponto muito importante dentro do princípio Abstract é que o cliente ele nunca vai chamar diretamente uma classe concreta, ele nunca vai chamar diretamente aquela classe que cria o objeto em si. No meu exemplo, só para que fique bem claro, as classes que criam os objetos em si são a classe Fusion, a classe Cruise, a Edge e a Captiva. Vocês podem observar que o cliente ele sempre está chamando aqui as minhas classes abstratas. Tá vendo? Então ele chama aqui a minha classe carros, que é abstrata, minha classe sedã, minha classe SUV, que são abstratas. E a mesma coisa pode acontecer com a parte de interfaces. Ao invés de você ter classes abstratas, você pode ter esse cliente chamando interfaces, que é o próximo exemplo que eu vou estar mostrando para vocês logo após esse. Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês o código em si. Então, o primeiro código que nós teríamos é o código carros, né? A classe carros, que é uma classe abstrata, onde a gente teria aqui alguns métodos, né? Por exemplo, como criar um sedã, como criar um SUV. E depois nós temos a classe de marcas mesmo dos carros, né? Como, por exemplo, a Chevrolet, que nós temos aqui, que vai herdar da nossa classe carros. E daí ela vai ter um método, o mesmo método que nós temos ali na classe carros, porém dando retorno de sedã, né? Que é a próxima classe que nós temos aqui, que é uma das classes que o cliente pode estar chamando, que seria aqui a classe sedã, e a classe que vai estar exibindo o modelo, cujo a classe concreta, a classe final, vai estar estendendo ali, né, na nossa classe sedã, aquela que busca o modelo, né, que tem aquele método exibir modelo, como nós podemos ver aqui. E aqui dentro da classe Fusion, dentro da nossa classe concreta, é onde o modelo vai ser de fato criado. E vocês podem observar aqui dentro do nosso main que em momento algum eu chamo tanto a classe Fusion ou quanto a classe Cruise ou qualquer uma classe concreta aqui dentro, qualquer classe que esteja criando um objeto de fato. Vocês podem observar que eu vou estar sempre chamando, trabalhando com as nossas classes abstratas, né? Então nós temos aqui uma variável chamada modelo Ford, e aí essa variável vai ser do tipo carros, né, na nossa classe carros, e vai estar implementando o new Ford. Isso é possível por conta da herança que ocorre aqui entre essas classes, né? Depois a gente vai estar criando uma variável do tipo sedã, que aqui no exemplo eu queria fazer um sedã, então, e depois a gente vai estar pegando dentro dessa variável sedã e vamos estar colocando o modelo Ford, chamando, né, o método que nós temos ali de criar um sedã, como a gente tem aqui no ML, né? Depois disso, basta a gente pegar aqui o método sedã, a variável sedã, e chamar o exibir modelo, que é esse método aqui, de exibir modelo, que daí ele vai estar trazendo para a gente exatamente essas informações, que são as informações da variável em si. Aí, além disso, além de a gente conseguir fazer isso com as classes abstratas, nós conseguimos fazer o mesmo procedimento com as nossas classes, com as nossas interfaces. Mais uma vez, vocês podem observar, agora nesse modelo aqui, nesse exemplo que eu dei de eletrônicos, onde a gente tem Apple, tem Samsung, tem notebooks, tem celulares, mas vocês podem observar que, novamente, o cliente ele nunca vai chamar as classes concretas. Ele vai estar chamando aqui a minha interface de eletrônico, minha interface de notebook, de celular, mas nunca a classe concreta. E é o mesmo princípio que eu apliquei no exemplo anterior, a gente vai estar aplicando aqui. Então, nós temos aqui a nossa interface de eletrônicos, né? Onde a gente vai colocar os métodos que devem ser dados pela família de Samsung, pela família de Apple, né? E aqui a gente vai estar dando
criando esse método e o tipo que ele vai estar retornando, que seria o notebook, está retornando o celular, né? De acordo com as classes que nós temos aqui de celular, de acordo com a classe que nós temos aqui de notebook. E depois disso, nós teremos as interfaces, né? Na verdade, está mostrando as interfaces, né? Aqui de notebook, de celular, onde a gente vai ter o mesmo método que a gente tinha no exemplo anterior, de exibir o notebook, de exibir esse celular, e dentro do objeto é onde a gente vai estar, e dentro da classe do objeto é onde a gente vai estar implementando esse objeto de fato, né? Dentro da classe concreta. E aqui no abstract, aqui no main, vocês podem ver mais uma vez que a gente não chama em qualquer momento as nossas classes concretas, né? Apenas as nossas interfaces, apenas as nossas classes não concretas, né? E retorna aqui a informação para a gente. Esse foi o princípio abstract.